Olá, 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 transmitindo ao vivo, segunda-feira, 11h30 da manhã. Vamos ver, vocês estão me vendo? Enquanto vocês chegam, eu vou conversando aqui. A gente já está com um dia de sol aqui em São Paulo, maravilhosamente. Eu gostaria de dizer bem-vindos a todos. Para quem não conhece, esse é o Diário do Romance, é uma história sobre o romance, é uma discussão sobre o romance. Novamente eu estou aqui comendo um pouco a minha cabeça, deixa eu levantar um pouquinho esse... Bom, bem-vindo, gente. Meu nome é Thiago Novaes, vocês estão no canal Escrita Criativa, é um canal de escritores para escritores, onde a gente conversa sobre todos os detalhes que são concernentes à matéria da escrita. E hoje, oi Cíntia, tudo bom? Bom dia. Hoje a gente vai conversar sobre mais um assunto. A gente está no nosso quarto encontro. Oi William, bom dia, tudo bom? A gente está no nosso quarto encontro do Diário do Romance. A gente está avançando, então a gente conversou um pouco. Oi Juarez, oi Simone, tudo bom? Olá Liliane, como vai? Bom dia. Liliane está participando do curso de escrita criativa. Oi André, bom dia, como vão? Rafaela, tudo bom? Tudo bem? Silvio, como vai? Tudo bom? O pessoal está entrando. Gente, então eu vou introduzindo enquanto vocês vão entrando. Ilho, Márcia, bom dia, bom dia. Já temos aí uma turma forte já aqui dentro. James, bom dia, feliz dia do professor, do escritor. Hoje é dia do escritor, que maravilha, né? Muito apropriada a coisa. Tudo bom, Rafael? Rafael estudou comigo no Sesc. Tudo bom, Everson? Bom, gente, então, para a gente começar a conversar, qual que é a questão? Então, para aqueles que estão entrando pela primeira vez, não se esqueçam de marcar a notificação, é no canto superior direito, não sei se é aqui ou aqui, porque as câmeras elas provocam essas inversões. Então você clica e ativa a notificação. Sempre que eu estiver online ao vivo, você não vai perder o nosso encontro desde o começo. Opa, Patrícia, não chegou atrasada não, chegou no começo aí. Hoje a gente vai conversar sobre a construção. 25 de julho, comemora o dia do escritor, data instituída em... olha só, que bacana. Oi, Tanira, como vai? Tudo bem? Bom, gente, então esse é o canal Escrita Criativa. Nunca se esqueçam quem não se cadastrou, se cadastre no escritacriativa.net.br. Eu vou mandar um projeto desse romance para vocês, para quem algum dia quiser inscrever o seu próprio projeto num PROAC, numa bolsa de escrita, numa bolsa de estímulo à produção literária. Eu vou mandar por e-mail esse arquivo para vocês, tá? Bom dia, Tanira, bom dia, Beth. Oi, Leandro, tudo bom? Bom, já estamos com a sala cheia e é muito, muito bacana ver as carinhas. Oi, Roane, tudo bom? Ver as carinhas retornando aqui ao nosso encontro. São sempre encontros de meia hora, 30 minutos, 11h30, meio-dia, sempre ao vivo. Se você por acaso perder, você vai ter o encontro gravado na página do Escrita Criativa. Eu queria começar conversando hoje. Esse final de semana foi bem maluco, né? Porque a gente já começou a conversar, a gente já deu início aos trabalhos e eu já vim escrevendo meu romance, mas o fato de ter vocês acompanhando esse processo é muito interessante, porque eu começo a pensar muito mais do que eu já estava pensando. E eu começo a estudar muito mais, eu começo a ler muito mais coisa e começo a pensar quais são os elementos que eu vou abordar e que eu vou trazer para a nossa discussão, né? A primeira pergunta que eu queria fazer, e ela diz respeito ao nosso tema, vocês vão ver que o título do nosso encontro é a construção do personagem parte 1, porque é uma discussão. Olá, Aldex, olá, Cassionei, tudo bom? Que é a discussão da construção do personagem, né? A gente vai conversar um pouco sobre as dificuldades de construir personagens, né? As dificuldades mais comuns na construção dos personagens. Eu vou falar um pouco sobre as construções de alguns personagens, tanto no livro Dionísio em Berlim, que é o romance que a gente está discutindo aqui como um estudo de caso, um pouco para estimular a construção das obras de vocês, da produção de vocês. A ideia é que realmente eu escreva de manhã, converse com vocês e que vocês também escrevam de manhã ou escrevam em seguida
durante a noite, não sei, né? Mas que vocês acompanhem o processo dessas aulas com a produção da escrita de vocês também, né? E por que um romance? Porque o romance é uma maratona, né, gente? O romance é o gênero de longa distância, né? O romance é um gênero que exige muitas habilidades além das boas ideias que a gente pode colocar no caderno, né? Muitas vezes a gente tem boas epifanias que a gente vai e escreve, né? Agora, como que a gente faz para ligar essas pequenas construções à grande construção, né? A construção maior, que é a construção do romance, né? A gente falou um pouco sobre a estruturação dos capítulos, estruturação dentro dos capítulos na sexta-feira da semana passada, e hoje a gente vai falar sobre construção de personagem. Eu queria começar perguntando para vocês qual que é, para vocês, para quem já começou a escrever, para quem já se aventurou aí na construção tanto de personagens de contos quanto de romances. Oi, Caminhão, não recebi o aviso de que o programa começaria. Pois é, então tem que clicar numa notificação que tem no canto superior direito ou inferior. Superior ou inferior, direito, superior ou inferior do quadrinho para receber as notificações. Aí você não perde as notificações. Tá? Oi, Cris, tudo bom? O que eu ia falar é assim, qual que é a grande dificuldade de vocês na hora de construir um personagem? Qual que é a grande dúvida, né? Enquanto essa mensagem chega e volta, porque tem esse delay do canal ao vivo, é normal, acho que, enfim, né? Eu vou falar uma das que mais me trazem nas aulas, nas oficinas de escrita criativa, e que são, Tiago, eu tenho muita dificuldade de construir um personagem que seja outro, que não seja parecido comigo, né? Como construir um personagem que seja uma outra figura, né? Como construir um personagem que tenha consistência, que tenha densidade, que tenha complexidade, no que consiste a complexidade de uma figura textual, né? De um desenho, de um esboço textual, de uma figura que se mexe, que se move no mundo, né? Como construir essa imagem de um sujeito movente no mundo, né? Como construir a consistência nessa personagem, né? Se for pensar nas nossas consistências, né? O que faz de nós figuras complexas, né? Porque nós todos somos figuras complexas. Quando a gente não enxerga a complexidade nas nossas figuras, nas pessoas no dia a dia, isso diz respeito muito mais a uma distância em relação a essas figuras, ou seja, a gente está um pouco mais distante em relação a essas figuras, então a gente enxerga elas como figuras muito simples, né? Agora, existem pessoas com propósitos mais simples que outros, mas isso não impede que essas pessoas tenham densidade, tenham uma densidade maior, né? Essa é uma das grandes perguntas que me fazem na construção de personagem. Como construir um outro? Como construir um sujeito que seja uma alteridade e não uma outra figura igual a mim, né? Esse é um problema que muitos dos autores tiveram que combater. Por exemplo, uma das figuras que com certeza vocês já ouviram falar é a Clarice Lispector. Clarice Lispector era uma pessoa conhecida... Ixi, peraí, minha dificuldade de colocar elementos próprios está indo muito rápido. Personagens a partir de pessoas que vejo na rua ou sonhos, etc. Sim, frequentemente se transformam no meio do caminho. Ótima pergunta essa que te fazem. Ai, caramba, como faz? A principal dificuldade, consistência, densidade, coerência dos personagens, né, Liliane? Pois é. Sim, eu acho que as perguntas a pergunta do Rafael desapareceu no meio porque subiu muito rápido, a pergunta do Silvio subiu muito rápido. Infelizmente, meu celular está ali longe, eu não consigo retornar na opção, mas eu vou retornar ao final do vídeo, ou vocês repetem para mim a pergunta, vocês me desculpem, tá? Faz um copy-paste aí. O que eu ia começar a dizer, discutir, falar um pouco da Clarice. A Clarice era acusada, né, entre aspas, de ser uma pessoa cujos personagens eram iguais a ela, eram todas Clarices, né? Acusada, entre aspas, colando de novo, quando é importante para a pessoa determinar o passado dos personagens, antes dos acontecimentos centrais do livro. Fundamental essa pergunta, Rafael. Muito bom. O passado dos personagens. Bom, vamos responder. Eu vou colocar a questão e aí eu vou tentar responder
a sua pergunta, tá bom, Rafael? Que eu acho que é também a pergunta de muitos de vocês, tá? A Patrícia, eu sempre construo personagens com aquilo que eu quero ser. Não consigo sair... o ideal do eu, né? A Patrícia constrói personagens baseados no ideal do eu, né? Do que você quer ser, não é? Você não consegue evitar isso. Muita gente acaba, Fernando Pessoa, os heterônimos, né, Carol? De fato. Heteronomia. Muita gente acaba criando duplicações de si, ou duplicações de algo que deseja ser, ou duplicações de algo que deseja viver. Isso, a princípio, não é negativo totalmente, tá, gente? Inclusive, a gente vive hoje num tempo no qual... num tempo em que muitos livros, grandes livros e grandes autores costumam construir o que se chama hoje de autoficção. O que é autoficção? Você construir uma ficção baseado em si, baseado numa construção desse eu, desse sujeito, né? E uma tentativa de analisar esse sujeito, autor, personagem, dentro do próprio romance. Vou dar um exemplo aqui, Karlov, não sei quem conhece a obra do Karlov. Karlov tem A Morte do Pai, o primeiro volume, ele está construindo uma série em 6 volumes, 5 ou 6 volumes, que o personagem principal é o Karlov, né? Outro personagem que eu gosto muito é o Paul Auster, né? O Paul Auster, inclusive, tem personagens dentro dos seus livros que se chamam Paul Auster, né? Inclusive, a trilogia de Nova York tem uma das novelas começam com um telefone chamando e falando, por favor, eu gostaria de falar com o Paul Auster. E aí o personagem que está dentro dessa novela fala, não tem esse personagem chamado Paul Auster, que personagem é esse chamado Paul Auster? E aí a coisa gira um pouco em torno dessa metalinguagem, né? Agora, acontece que às vezes a gente tem problemas, por exemplo, O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, bem lembrado, Simone, que também é um bom exemplo de autoficção, né? Outro exemplo de autoficção é Divórcio, do Ricardo Lísias, né? Eu também escrevi uma obra em autoficção chamada Documentário, né? Que se baseia em sessões de análise, em um documentário que eu fiz com as figuras da minha família a partir da questão do silêncio na família, a partir da questão do trauma na família. Quem quiser acessar esse livro, vai lá no thiagonovaes.com.br. E você recebe o acesso ao vídeo de graça e o acesso ao romance de graça, caso você tenha um tablet, um Kindle, alguma coisa assim. Personagens com características de pessoas que eu conheço. Isso é muito bom, James. Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que eu vou discutir 2 elementos da construção do personagem que, de alguma forma, vão balizar essa densidade, essa complexidade, e que tem a ver muito com o que eu estudei, tanto na psicanálise, né, quanto na psicologia social. Para quem não sabe, eu sou formado em psicologia pela Universidade de São Paulo, fiz um mestrado por lá e estou concluindo o doutorado sobre processos de criação literária, né? E uma das coisas que são talvez uma das grandes bases, um dos grandes fundamentos da complexidade do personagem é a ideia de identificação, né? A ideia de identificação, ela nasce do ponto em que o personagem ele vai criando densidade a partir da relação que ele estabelece com outros, né? O personagem dinâmico é aquele personagem que nasce a partir dessas relações com outros, né? E se for parar para pensar de fato, nós como mônadas, como ilhas, nós não nos constituímos enquanto diferenças, né? Para a gente descobrir quem são os nossos personagens, a gente precisa colocar esses personagens num diálogo, a gente precisa colocar esses personagens em conflitos, né? A gente precisa colocar esse personagem diante de uma figura que essa primeira pessoa gosta, deseja, ou não gosta, ou odeia, não é? Ou seja, no contato com o outro, no contato com situações de conflito, com situações de alteridade, com o seu cotidiano, que a gente vai descobrir quem é essa figura, né? A personagem, ela acho que tem 2 dimensões de descoberta dela. Uma delas a gente descobre essa figura que a gente está construindo antes de construir, e aí vem a pergunta do Rafael, né? O quanto que a história do personagem entra, e durante a escrita da história. No romance, é muito importante que a gente fundamente, que a gente percorra um trabalho de pesquisa, né? Dessa construção. O que é um trabalho de pesquisa de construção do personagem? Eu falo disso muito mais, com muito mais densidade nas nossas aulas
online, né? No curso de escrita criativa que eu coordeno, e tem alguns dos alunos que estão aí, né? Mas a gente tem que pensar, por exemplo, quem que é essa figura? Se essa pessoa fosse um artigo de papelaria, se essa pessoa fosse um animal, que animal ela seria? Se essa pessoa fosse uma cor, que cor ela seria? Se essa pessoa fosse uma estação do ano, que estação do ano ela seria? Esse é uma brincadeira chamada retrato japonês, que é muito legal de imprimir nos nossos próprios personagens. Se você acredita em signos, por exemplo, vá atrás de pensar assim, qual é o signo da sua personagem, qual é o ascendente da sua personagem, pensando nessas figuras, nessas construções como construções ficcionais mesmo. Se você não acredita, e eu não sou muito eu não entendo muito de signo, gente, eu sou meio... eu sempre fui muito cético em relação às coisas, mas é um jogo, é uma brincadeira, é uma coisa que está no nosso universo social, eu reconheço isso, e eu sei que é uma maneira de conversar sobre a subjetividade. Então, se é uma maneira de você conversar sobre a subjetividade, fale sobre isso. O programa Organograma ajuda muito nesse processo, para ser mais fundamentado. Você acha que é quase impossível não trazer um pouco de si ao personagem? Cara, eu acho que todos os nossos personagens são uma porção do nosso alter ego. Muitas vezes o que a gente faz é retirar elementos da nossa subjetividade, de alguma forma isolar esses elementos e construir essas figuras baseadas, às vezes, numa característica nossa, né? Procuramos aquilo que é igual a nós, darmos uma crescente ao personagem, ajuda na empatia do... De fato, Silvio, respondendo a pergunta do Silvio, gente, vocês estão vendo aí embaixo. Opa, caramba, nossa, eu dei uma chutada aqui no tripé. Eu vou me empolgando e a coisa... De fato, eu acho que não só na empatia, mas muitas vezes quando você traz elementos de si para o personagem, ele ganha força, porque você está mais apropriado para falar desses elementos. Você coloca esses elementos como questão. Isso é muito bonito, né? Esse vai ser o nosso primeiro de pelo menos 2 encontros sobre construção de personagem, né? Um dos elementos que eu quero falar é o elemento da identificação. Eu não sei quem leu, eu pus aqui até um trecho no meu perfil pessoal e no meu Instagram desse livro aqui do Freud, chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Uma das questões que o Freud vai discutir é o elemento da identificação, né? Identificação é uma forma de relação muito arcaica, né? É uma das formas mais arcaicas de relação entre as subjetividades. Vou dar um exemplo. Identificação é quando eu vejo um sujeito, esse sujeito tem uma característica, ele come alguma coisa e eu como porque eu me identifico com essa fome, né? Existem identificações baseadas no encontro das massas, isso é o que o Freud traz, ele está tentando pensar na psicologia das massas, mas o que eu estou trazendo aqui é um pouco da noção de personalidade sincrética. Nós nos comunicamos em níveis que são também níveis pré-verbais, né? Eu não sei se vocês já pensaram, mas seria muito interessante colocar numa história de vocês esse tipo de identificação, né? Esse tipo de estabelecimento de vínculo, né? Que não é baseado no diálogo, porque normalmente o diálogo é a coisa mais direta, é a coisa mais imediata, é a mais evidente, mas também baseado numa espécie de mímese, né? Entre os quereres, entre os seres, né? Entre o ser, entre o fazer, né? Eu vou dar um exemplo que o Freud destaca e que ele fala aí que não tem a ver com o desejo, com o amor entre as pessoas, né? Freud, falando na transição entre o século XIX para o século XX, fala um pouco daqueles lugares onde ficavam as histéricas, as mulheres que padeciam de neuroses histéricas muito graves, né? E uma delas recebia uma carta de amor, né? Uma das mulheres recebia uma carta de amor de um amante que vivia longe e tal, né? E lá pelas tantas essa mulher parava de receber, o amante abandonava porque ela estava internada e ele já não queria mais saber dela, e aí ela adoece, né? Nesse caso era muito comum as outras mulheres, colegas de
de hospital, colegas de ala, também adoecerem junto com essa primeira mulher, porque se identificavam em certos pontos, se identificavam na vontade de ter um amante, se identificavam no desejo de ser amada, não é? E aí a identificação se dava pelo sofrimento, né? Pela dor, ou seja, elas começavam a sofrer, né? Mas essa ponte não era imediata, não é? Era um ponto de identificação muito arcaico, né? Existe um psicólogo argentino chamado Bleher, e ele estuda justamente Everson, estudar os tipos psicológicos do Jung seria uma forma interessante, exatamente, Everson, de fato, porque a psicologia está aí para iluminar a nossa concepção dos personagens, né? A forma como a gente enxerga essas figuras, né? Carol, afinidades, posturas, modos de falar, realmente a gente se comunica muito por essas identidades, por essas identificações. Do tipo, eu também gosto disso, né? As comunidades se formam por desejos em comum, né? Por essa identificação que é, na verdade, amores comuns em relação a certas coisas, tá? Então, eu acho que estudar arquétipos pode ajudar, gente, mas é muito importante que a gente, ao tentar desenvolver... Amanhã eu vou falar sobre alguns exercícios que são bons para tentar desenvolver um personagem. Alguns exercícios muito legais que podem ajudar vocês a construir personagens. Mas uma das coisas que vocês têm que evitar ao máximo não é a construção de arquétipos, mas a construção de estereótipos. E aí vem uma segunda característica que eu quero destacar antes do encerramento do nosso encontro de hoje, e que é da não identificação. Nós somos complexos porque somos incoerentes. Nós somos figuras que falamos uma coisa e fazemos outra. Nós somos figuras que dizemos, a gente vai fazer tal coisa e não faz, né? Somos figuras contraditórias, somos figuras de desejos parciais, de identificações parciais. Então, uma das grandes características de um personagem denso, um personagem complexo, é a não identidade consigo próprio, né? Um bom personagem é um personagem que não é idêntico a si mesmo. Você fala, nossa, mas isso é muito contraintuitivo, né? Eu vou pensar, não, eu vou tentar construir unidades, né? Eu vou tentar construir aquilo que torna um personagem idêntico a si mesmo. Só que isso, gente, é quando você vai construir um HQ do Super-Homem, por exemplo. O Super-Homem é idêntico a ele mesmo. Mas justamente por isso que o Super-Homem é um personagem muito simples. É um personagem muito raso, esses super-heróis. Eles começam a se tornar interessantes para um público adulto quando eles surgem as contradições dessas figuras. Surgem conflitos que apresentam dualidades. Nós somos muitos, né? E nós variamos dependendo das pessoas com quem a gente está convivendo, né? Eu sou um para vocês e eu sou outro em certas relações, né? Outras, né? Eu sou, enfim, ao vivo eu sou uma figura. Eu estou me descobrindo aqui com vocês num vídeo ao vivo, né? Eu nunca me conheci num vídeo ao vivo, né? Então, uma das coisas que... Anotem isso, gente. Anotem nós não somos idênticos a nós mesmos. Nós mudamos com o tempo, nós mudamos com o lugar. Na semana que vem, não, né? Nas próximas aulas eu vou falar um pouco sobre algumas pesquisas que eu fiz em psicologia social, nas quais eu estudava o desemprego, e o desemprego era diferente, era abordado de forma diferente pelos meus entrevistados, dependendo do lugar onde eu entrevistava eles. Ou seja, no bar as pessoas falavam de desemprego de uma forma. Na igreja, em Aparecida, eles falavam de desemprego de outra forma. Né? No Poupa Tempo se falava de desemprego de outra forma. Ou seja, a gente muda. Né? E a densidade ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com essa construção. Gente, fica claro isso que é uma legal em vídeo ao vivo. Aê, valeu, Simone. Obrigado. E para o vilão, alguma dica? Cíntia, os bons vilões são aquelas figuras que não são só vilões. Né? São as figuras com... Freud falava de instâncias psíquicas, ou seja, todos nós abrigamos
figuras dentro de nós. Todos nós abrigamos figuras e que são figuras contraditórias. Então, um bom vilão, por exemplo, em geral, em histórias de super-heróis, por exemplo, e não são essas histórias que eu costumo construir, porque as histórias de super-heróis são histórias que as personagens são muito monótonas, né? De alguma forma, né? Por isso que elas agradam mais aos jovens, porque os jovens querem reconhecer as mesmas figuras, né? Isso faz parte dessa coisa da série. Você quer reconhecer, essa pessoa eu sei, né? Então, de alguma forma, isso me conforta, né? Mas, de fato, o bom vilão é aquele que não é só vilão, né? Aquele meu malvado favorito, o cara é um doce também, não é? Gente, alguma outra pergunta em relação a essa, antes da gente terminar? É impressionante, o tempo voa, por isso que eu botei parte 1, porque vai ter uma parte 2, e eu vou falar um pouco sobre estou construindo um bandido mocinho, de fato, é isso. Mas é engraçado porque a ideia de bandido e mocinho tem a ver com uma relação de maniqueísmo, né? Em relação ao mundo, né? Para ver a sua evolução. Valeu, Paulo. Eu acho que a gente vai ganhando fluência, né? Nas nossas relações aqui. Solange também está fazendo o curso conosco. Simone, o tempo é o vilão dessa nossa história. O tempo é o vilão. Perfeito. Simone está fazendo poesia ao vivo. Você pode em outro momento analisar elementos de uma boa personagem em um livro. Exato. Eu vou falar um pouco no nosso próximo encontro, gente, desse livro que eu escrevi. É um romance chamado Estado Vegetativo. Myers-Briggs das personagens. Legal. De fato, um exemplo eu vou trazer um exemplo amanhã sobre a construção dessa figura que é a figura do Dionísio e sobre a construção dessa figura que eu estou chamando de Alicia Alonso, graças a um de vocês que fez o paralelo entre a personagem cega do meu romance e essa bailarina cubana chamada Alicia. Liliane, eu acho excelente essa ideia e eu vou fazer isso, vou fazer a análise e eu vou responder mais para frente a pergunta do Rafael, né? Rafael, gente, uma ideia é que eu vou pegar todas as perguntas de vocês acabando essa aula e aí a gente vai colocar um encontro só de perguntas e respostas. Combinado? São 11h58 no meu relógio aqui do celular. Do laptop, estou criando um personagem que tem língua afiada e com o tempo vai mudando. Como posso fazer isso? Fazendo isso, de fato, Cris. Você vai pegar uma personagem que tem uma língua afiada e a linguagem dela vai mudando ao longo do tempo. E aí você vai pensando em que mudança que essas alterações vão se estabelecendo. Rafael, comenta depois sobre a influência da personalidade em personagens narradores. Ah, tá, né? A importância do narrador. Aí a gente já está falando de alguma coisa que é o foco narrativo. No nosso são 11h42. Puta, Simone. Muito bom. Gente, eu adorei a presença de vocês, tá? Mais uma vez, escritacriativa.net.br. A gente vai se encontrar amanhã. Amanhã a gente vai continuar conversando sobre os personagens, tá? Eu vou pegar essas perguntas e eu vou responder elas item por item. Não deu nem tempo de eu ler o trecho que eu escrevi hoje. Everson, não deu nem tempo de eu dar uma traduzida, porque tem um elemento chave num trecho que eu deixei na página hoje, que fala de uma tatuagem que a personagem descobre. Imagina se você descobre uma tatuagem que você não sabe que você tem, né? Essa tatuagem está bem no meio das suas costas, né? É uma figura, a do Eleu, né? Que lá pelas tantas tem a sua primeira relação amorosa com uma mulher, e essa pessoa fala: que tatuagem é essa nas suas costas? Ela não sabia que ela tinha essa tatuagem. Isso é uma das marcas que tanto vai prender o leitor de falar: o que é essa tatuagem nas costas? Né? Quando foi impressa essa tatuagem? Né? E essa tatuagem vai dizer do que vai acontecer ainda, né? De um destino desse personagem. Tá bom? Gente, alternar entre visão do narrador e personagem. Aldex, isso é Faulkner, cara. Muito bom. Galera, boa tarde para vocês, um bom dia para vocês. Sigam escrevendo, vamos escrever juntos. A ideia é que vocês tragam essas perguntas assim quentinhas, né, desse forno, dessa padaria literária, né,
E a gente segue no Diário do Romance. Esse foi o nosso 4º encontro e a gente se encontra logo mais, tá bom? Então um abraço, muito obrigado. Gente, é isso, é manter... eu sei que o tempo de vocês é valiosíssimo, então a ideia é tirar o máximo de cada minuto, né? Se a gente é um pouco confuso hoje, a gente tenta dar uma analisada no outro dia, tentar desconstruir isso. A gente falou de coisas muito complexas, muito rapidamente, tá bom? Rafael, obrigado. Espero que é isso, a gente tenha pelo menos aberto algumas das questões para seguir conversando. Muito boa essa ideia. Valeu, Liliane, valeu, Rafael, valeu, Gra. Abraços e até amanhã, gente. Tchau.